Pronto. Iniciada aqui a nossa gravação. Nós vamos hoje concluir o estudo das provas. A gente tem trabalhado nesse tema nas últimas aulas. Hoje eu reservei algumas provas, que são provas muito simples, quase que autoexplicativas. A gente vai ter na primeira parte da aula isso. E na segunda parte da aula, eu quero começar a unidade 3, que vai nos acompanhar aí por algumas aulas, que é o estudo dos procedimentos criminais. Na aula de hoje, repito, nessa segunda parte, quando a gente for começar a ver procedimentos, o meu objetivo com vocês é que nós possamos entender qual é a diferença entre processo e procedimento e como é que, do ponto de vista prático, nós vamos escolher os procedimentos que nós vamos utilizar. Então, esse é o nosso tema de hoje. Repito, quero concluir com vocês o estudo das provas em espécie. Nós já falamos aqui sobre prova de perícia, prova testemunhal, prova de interrogatório, colaboração premiada, infiltração de agentes policiais. Hoje eu quero falar um pouquinho, já falei inclusive em outras aulas, mas eu quero só fechar a ideia da interceptação telefônica e falar também sobre a busca e apreensão. Depois disso, a gente encerra formalmente a nossa segunda unidade, e aí a gente vai trabalhar com o início da terceira unidade. Repito que é uma unidade que vai nos acompanhar durante algumas semanas. Em relação à busca e apreensão, nós precisamos entender, primeiro, que é uma prova extremamente importante, e aqui uma consideração relevante, até para que vocês possam fazer uma conexão com o tema que viram em processo penal 1. O juiz criminal, ele tem a capacidade concreta, ativa, de ir ao patrimônio daquele determinado agente e do patrimônio retirar bens. Vamos usar uma linguagem mais genérica, mais geral. Então, o juiz criminal, Jennifer, tem a capacidade de ir até o patrimônio daquele determinado agente e de lá extrair, retirar alguns bens. O juiz pode fazer isso com dois objetivos. O primeiro objetivo, vocês já estudaram no semestre passado, sobretudo aquelas que viram comigo, Laricinha e outros que estudaram isso comigo em processo penal 1, que são as chamadas medidas assecuratórias. Um exemplo é o sequestro. Então, o juiz pode ir ao patrimônio daquela determinada pessoa, daquele determinado agente, e dali extrair o patrimônio através do sequestro. Sara, quando é que o juiz utiliza o sequestro, que é uma ferramenta inserida dentro do contexto das chamadas medidas assecuratórias? Quando ele percebe, Ana, que aquele determinado bem, ao finalizar o processo, portanto, no final do processo, Bianca, ele será perdido como consequência de uma eventual condenação. Então, o sequestro, vocês estudaram no semestre passado, lá nas medidas assecuratórias, tem como objetivo, tem como foco, tirar do indivíduo aqueles bens que serão no futuro perdidos. Basicamente, três categorias de bens, Pamela. Os bens que são ilícitos, os bens que foram utilizados para a prática do ilícito e os bens que foram adquiridos com o produto do crime. Então, imagina que o agente constrói, edifica uma fábrica de roupa falsificada. Eu iria, Fernanda, sequestrar as roupas falsificadas, as máquinas que ele usou para fabricar e falsificar essas roupas, e, por fim, os produtos que foram adquiridos em cima disso.
carros, televisões, barcos e etc. Essas três categorias, as coisas falsificadas, as máquinas utilizadas para a falsificação e o produto, os bens adquiridos com lucro, ou seja, Cássio, o bem que é ilícito em si, o bem que é utilizado para o ilícito e o bem que foi adquirido com o proveito do crime, são bens que ordinariamente o juiz os alcançará pela via do sequestro. Ele vai e sequestra esses bens. Bom, o que nós vamos estudar agora, que é a prova de busca e apreensão, inserida aqui no capítulo 11 do título das provas, é também uma interferência do juiz criminal no patrimônio individual. Só que o objetivo do juiz, ao utilizar a busca e apreensão, Fernando, é outro. Lá no sequestro, ele está tomando aqueles bens, porque no futuro eles serão perdidos. No futuro ele vai afastar efetivamente aqueles bens. Na busca e apreensão, ele está tomando aqueles bens porque ele quer, sobre eles, produzir uma prova pericial. Então, o foco da busca e apreensão é trazer esses bens para realizar provas sobre esses bens. Provas periciais, provas documentais, o que quer que seja. Então, Diana, percebe o seguinte, o juiz criminal tem o poder, tem a capacidade, tem a prerrogativa de ir até o patrimônio particular, extrair bens. Ele pode fazer isso com a motivação do sequestro, onde ele quer tomar aquelas coisas, porque no futuro, Gabriela, como consequência da condenação, aquelas coisas serão perdidas, ou ele pode ir tomar aqueles bens, porque ele quer, sobre eles, produzir uma prova. Entra aí a busca e a apreensão. Então, a busca e a apreensão tem como objetivo primário, Ana, ir ao patrimônio e extrair daquele conjunto esses bens. Para quê? Para realizar sobre eles algum tipo de prova. Em teoria, Pedro, depois que eu realizar a busca e a apreensão, e eu perceber que eu não tenho mais nenhum tipo de interesse naquela determinada coisa, eu posso restituir, eu posso devolver aquela coisa ao seu proprietário. Então, Beatriz, imagina comigo o seguinte, imagina que o juiz determinou a busca e apreensão de computadores de uma empresa, porque ele entende que ali naqueles computadores existiria um conjunto de informações úteis e relevantes. Ele vai, apreende aqueles computadores, faz a apreensão daqueles computadores e, dentro dessa apreensão, retira os dados, retira as informações, faz as perícias necessárias, usa aqueles documentos, mas depois que ele já teve acesso àqueles computadores, reuniu e retirou dali as informações que ele considerava pertinentes, ele pode devolver aqueles computadores, eventualmente, ao dono, porque eles em si não são ilícitos, eles não foram utilizados para o ilícito, eles apenas guardam informações relevantes. Em geral, é assim que funciona. Quando ele usa o sequestro, ele está tomando bens que provavelmente no futuro não voltam mais para o dono, e quando ele usa a busca e apreensão, ele está trazendo aquilo ali para produzir prova. Tanto é que esses institutos, o sequestro e a busca e apreensão, eles estão em títulos, em locais diferentes do Código de Processo Penal. A busca e apreensão, que eu estou apresentando para vocês agora, está inserida dentro do título das provas. O sequestro está inserido dentro do título dos processos incidentais. Então, são categorias distintas que a gente vai ter aqui.
Claro que pode acontecer, Thaís, não há nenhuma proibição, não há nenhuma vedação aí, Soninha, que você tenha uma comunicação. Ou seja, eu realizei a busca e a apreensão, olhando melhor aqueles objetos, eu percebo que eles foram utilizados para o ilícito, ou foram adquiridos, aí com o produto do crime, aí eu posso transformar essa busca e apreensão num sequestro. Esse caminho é possível, mas eu queria começar separando na cabeça de vocês esses dois institutos, porque ele, a princípio, tem objetivos diferentes. O sequestro tem como objetivo, repito, tomar a coisa que provavelmente não voltará mais, porque ela é ilícita em si, ela foi utilizada para o ilícito, ou ela é produto do ilícito, e a busca e apreensão tem como objetivo, aí sim, tomar a coisa, reunir a coisa, buscar a coisa para sobre ela produzir uma prova. É um documento, é um contrato, é uma filmagem, uma arma, é um computador, um carro, mas o que eu quero sobre aquele carro foi adquirido licitamente, Marina. Aquele carro foi adquirido de forma lícita. Mas como você o utilizou, por exemplo, para atropelar e matar uma pessoa, eu vou recolher aquele carro do agente, Marina, para sobre aquele carro realizar uma prova. Para isso serve a busca e apreensão. Tá? Então, firmadas essas primeiras premissas, vamos entender que o artigo 240 diz que a busca e a apreensão ela pode ser organizada, estruturada de duas formas. Eu tenho aí a busca e a apreensão domiciliar e tenho a busca e a apreensão pessoal. Edmo, Pedro, Thaís, Aninha, eu não sei se vocês já ouviram uma expressão chamada baculejo. Vocês já ouviram isso? Sabe o que é baculejo? Fulano sofreu um baculejo. Baculejo é a busca e a apreensão pessoal. É porque, Fernanda, ficava feio colocar no código do baculejo. E aí ele usou uma linguagem um pouquinho mais sofisticada. Mas, teoricamente, era para a gente ter prova, busca e apreensão, tracinho do baculejo. Era feio, realmente era bastante feio. Então, o legislador quer dar uma organizada e diz, não, o que eu estou tratando aqui é exatamente, Yuri. O cara está enquadrado pelos homens, exatamente isso. Então, a busca e a apreensão, veja, ela se dá dessas duas dimensões, a busca e a apreensão domiciliar e a busca e a apreensão pessoal. São essas duas categorias de busca e apreensão. Vamos separar aqui as características de cada uma delas. Primeiro, a busca e a apreensão pessoal, como o nome sugere, ela é feita na pessoa. É o baculejo. E a busca e a apreensão pessoal, ela tem uma característica muito importante. Ela dispensa, ela prescinde, ela dispensará, ela prescindirá de ordem judicial. Então, a busca e a apreensão pessoal, ela vai prescindir, ela vai dispensar a ordem judicial. Então, aqui, o agente policial, utilizando da regra do artigo 240, parágrafo 2º, que eu já reconheço, antes que vocês perguntem, é uma regra extremamente indeterminada e imprecisa, diz que poder-se-á, proceder-se-á a busca e apreensão quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou os objetos mencionados nas letras B, A, F e H do parágrafo anterior. Que objetos são esses? Todos esses aqui, ó. Então, percebam que a primeira característica da busca e apreensão pessoal
essa que eu faço na pessoa. Eu vou revistar ali a pessoa. E a jurisprudência, Aninha, tem estendido também a ideia dizendo, olha, o veículo da pessoa, aquela moto, aquele carro, é um prolongamento dela, então eu poderia aplicar também a busca e a apreensão pessoal, ou seja, para que seja feita uma busca e apreensão no meu carro, eu não precisaria de uma ordem judicial. Tem-se entendido que isso seria um prolongamento, uma espécie de longa-manos da minha própria pessoa. Então, neste caso, primeira característica, eu não preciso de uma ordem judicial. E segundo, o fundamento jurídico, o fundamento legal, é esse parágrafo 2º, que eu insisto, ele traz uma expressão que eu reconheço ser extremamente subjetiva. Veja que ele fala aqui em houver fundada suspeita. Aqui nós vamos ter que entender isso aqui dentro de uma dimensão bastante ampla e fazer uma interpretação completamente sistemática, Júlia. Porque perceba só, não há a necessidade, não há a obrigatoriedade de uma autorização judicial prévia. A busca e apreensão pessoal dispensa, prescinde a ordem judicial. Então, o agente policial, no caso, na situação concreta, vai dizer que houve fundadas suspeitas e realizará aquela busca e apreensão. Aí vocês podem me perguntar, Rafael, mas se houver um excesso, se houver um abuso, naquela circunstância não havia nenhuma fundada suspeita, o que é que eu faço? Eu não tenho, como eu estou colocando a vocês, como judicialmente impedir o uso dessa medida. O controle, Thaís, será todo posterior. Ou seja, se eu verificar que no caso concreto, Sara, houve um excesso, houve um abuso em relação àquela determinada circunstância, eu vou fazer um controle posterior. Eu faço um controle efetivamente posterior. E que controle posterior é esse? Eu posso, por exemplo, anular qualquer prova que tenha sido ali produzida dentro daquele contexto, e eu posso também verificar uma eventual responsabilidade criminal para aquele determinado agente, por exemplo, por abuso de autoridade. Maria, nós estamos vendo o artigo 240 do Código de Processo Penal, especificamente a prova de busca e apreensão, tá bom? Seja bem-vinda. Então, vejam só, a busca e apreensão pessoal, repito, ela prescinde, ela dispensa a ordem judicial. É uma decisão discricionária, obviamente não arbitrária, mas discricionária do agente policial, que no caso concreto, naquela circunstância concreta, verificando que existem ali fundadas suspeitas, faz aquela determinada diligência e faz a busca e a apreensão. Não há, naquele momento, um controle judicial preliminar, prévio, antecedente. Todo controle judicial que eu farei, ele é posterior, ele vai ser feito depois, ele vai ser feito num segundo momento. Naquele primeiro momento, não é possível fazer um controle judicial. Evidentemente, Marina, se eu perceber que naquela diligência houve um excesso, houve uma violência desnecessária, ou sequer havia, mesmo que minimamente, fundadas suspeitas, isso pode ser objeto de um controle posterior, inclusive com a responsabilização criminal daquele determinado agente. Eu posso ter esse controle feito no segundo momento. Esse tema é um tema que tem sido recorrente nos últimos anos, muitos trabalhos, muita discussão sobre essas formalidades para a busca e apreensão pessoal, porque nós temos uma série de problemas no Brasil que agravam essa situação. Nós temos uma questão crônica e absurda de um racismo estrutural, né? As próprias instituições brasileiras, muitas vezes, elas são contaminadas e permeadas desse racismo. Temos um preconceito de classes, um preconceito social muito agudo no Brasil. Então, isso faz com que,
determinados expedientes que são previstos na lei como uma ferramenta útil, né, para a produção da prova, muitas e muitas vezes venham a ser utilizados, Rômulo, de forma indevida. Repito, não dá para a gente fechar os olhos e não dá para a gente não olhar para essa realidade brasileira, sobretudo essa realidade social, em que nós temos um racismo estrutural, nós temos um preconceito não apenas racial, mas muitas vezes social bastante intenso. Sem falar disso, que muitas vezes nós temos uma falta de preparo adequado e, consequentemente, também uma falta de responsabilização dos agentes policiais, né? Então, a gente precisa fazer um repensar no Brasil de uma série de questões que acabam, de forma muito específica, de forma muito clara e, às vezes, de uma forma muito crua, resultando numa abordagem violenta, desnecessária e etc. Então, veja o que a lei está nos dizendo. A lei, eu já te ouço, Larissa, mas só para fechar essa ideia, a lei ela traz aqui uma baliza, que é uma baliza, repito, até adequada para o que ela vai poder trazer. Ela disse, olha, eu não tenho como imaginar todas as situações, Bianca, todas as circunstâncias nas quais ou pelas quais aquele policial se depararia no caso concreto. É impossível fazer isso. Eu não tenho como visualizar todas as hipóteses. Então, eu vou formular aqui um mandamento genérico, abstrato, que vai ter que ser preenchido no caso concreto, fundadas suspeitas. Então, entendam, queridos, a lógica disso. A lei aqui, Thaís, não tinha como definir que para que eu realize uma diligência no meio da rua, fruto de um patrulhamento policial, eu fosse buscar uma autorização judicial. A coisa não funcionaria. Da mesma forma, ela não tinha como delimitar todas as hipóteses de utilização dessa medida. O que ela faz? Ela faz uma fórmula genérica. O que nós temos que ter muita atenção é da aplicação dessa forma ou dessa fórmula no caso concreto. Sobretudo por quê? Porque todo o controle é posterior. Daí porque é muito importante que a gente faça um treinamento policial mais efetivo e possamos efetivamente responsabilizar e punir excessos decorrentes desse tipo de medida. Larissa, pode falar, por favor. Professor, é porque teve uma situação bem constrangedora para o meu amigo, né? Ele estava andando com o cachorro dele e ele estava com a pulseira do reggae no pé. Aí passou uma patrulha policial, e só estava numa praça. E passou uma viatura policial e pararam ele, fizeram enquadramento nele, arrancaram a pulseira do pé dele puxando. Isso tudo porque ele estava passeando com o cachorro com a pulseira do reggae. A única prova que teria sido, teria como provar, seria a prova testemunhal? Seria. Aí Isso que teria como provar. Ou eventualmente, Larissa, o que tem sido recorrente, a tua pergunta é excelente, porque ela ilustra bem o que eu estou colocando aqui para vocês, e nós temos que, em sala de aula, sobretudo vocês que são formadores de opinião e são estudantes de direito de nível superior, portanto, a gente precisa ter essa ilustração. Primeiro, deixa eu só responder objetivamente a tua pergunta, depois eu faço um comentário. O que a gente vai perceber é, sim, não apenas a prova testemunhal, mas qualquer meio de prova. Por exemplo, Larissa, tem sido mais ou menos recorrente, a gente tem visto isso não apenas no Brasil, mas fora do Brasil, filmagens de celular. Tivemos, né, aquele caso emblemático nos Estados Unidos, do George Floyd, e tantos outros, né? Tem um caso, Larissa, não sei se você chegou a ver isso nos Estados Unidos, que me impressionou muito, me impactou muito, que foi uma abordagem policial extremamente violenta, que um policial fez um posto de gasolina num carro armado, né, ameaçando o motorista do carro. Só que, detalhe, o motorista do carro era um militar do exército americano uniformizado, né, e você viu uma truculência muito grande. Esse seu exemplo é um exemplo disso. Então, respondendo a pergunta objetivamente, sim, a prova testemunhal ela vai ser utilizada, ou mesmo a gravação de vídeo, né, ou de áudio em relação a isso. Então, por que a gente tem que tratar desse tema com muito equilíbrio, mas com muita franqueza e com muita verdade? Porque a disciplina que a lei traz, e como nós estamos vivendo um momento de muita polarização, a gente tem que ter muito cuidado
nas análises que nós fazemos. Por quê? Porque tem que ser análises técnicas equilibradas, tá? Dentro daquele contexto, a lei, ela traz uma fórmula genérica. Mas por quê? Porque ela não tinha como ser específica. Tá? Agora, qual é o problema? Insisto, nós estamos numa sociedade que, infelizmente absurdo, temos tanto um racismo estrutural, né? Há escritores e há pensadores hoje do movimento negro que falam muito sobre isso e falam muito bem, nós precisamos ler e estudar isso, como também há um preconceito social. Por que eu estou querendo colocar isso para vocês? É importante que a gente coloque aqui, Larissa e todos os demais, que em nenhum momento aqui da minha reflexão com vocês, eu estou propondo que a polícia não tenha poderes de investigação ou mesmo poderes de abordagem, de fazer busca e apreensão na rua. Muitas vezes aquele indivíduo está armado ou está comercializando drogas. Agora, isso não pode servir, essas fundadas suspeitas, elas não podem ser interpretadas à luz do meu preconceito, à luz do meu racismo estrutural, à luz do excesso e da violência. Tá? Por exemplo, eu vou pegar o teu exemplo. Eu não sei em que circunstâncias isso aconteceu, fora o que você me falou. Mas veja que eu uso pulseiras. Eu tenho muita dificuldade de imaginar que eu, de paletó e gravata, com essas pulseiras, a polícia me pararia e teria a mesma abordagem, Larissa. Então, esse tipo de reflexão a gente vai ter que fazer. E como é que eu consigo superar esse elemento? Primeiro, um melhor treinamento policial, e eu falo aqui muito à vontade, porque fui instrutor da Academia de Polícia Militar, tenho uma vivência e uma intimidade com o ambiente policial e com o ambiente militar, então é uma reflexão que eles próprios já estão fazendo. E também com a punição dos excessos, tá? O Cássio me pergunta, professor, pode gravar todo o agente público? É uma pergunta bastante genérica, mas eu vou te responder de forma mais objetiva, Cássio. Se eu estou sendo vítima daquela abordagem, eu tenho sim o direito de documentá-la. Sobretudo porque ela é, como a gente está explicando para vocês, um passivo de um controle apenas posterior e não anterior. Então, exatamente para que eu possa fazer um controle posterior, repito, de situações como excesso policial, violência policial, ou mesmo a inapropriedade daquela diligência, quer no campo das corregedorias, no controle administrativo, quer no campo judicial, é necessária a produção de prova. Como a Larissa tinha verificado, num primeiro momento, a prova testemunhal, mas também provas de outra natureza, como a prova gravada. Né? Não se trataria de uma prova ilícita nesse contexto. Sobretudo, Cássio, porque essas abordagens acontecem no ambiente público, né? A gente não está falando de abordagem em ambiente privado, é na rua, é na praça, é na praia, é no ambiente público, dentro de uma atuação do Estado. Então, a princípio, eu não consigo visualizar nenhum grau de ilicitude nessa prova. Até porque, repito, ela tem sido utilizada em vários momentos. Houve um caso, há mais ou menos, eu não sei se Larissa, você e os demais vão lembrar, um caso largamente documentado e comentado na imprensa, em Minas Gerais, está com uns 15 dias, me recordei dele pelo exemplo que você trouxe, Larissa, que era um rapaz treinando bicicleta, ele andava de bicicleta, estava treinando umas manobras de bicicleta, e a polícia faz uma abordagem completamente inadequada, completamente violenta, né, inclusive de arma. Tal. A gente precisa entender muito bem isso, tá certo? E é por isso que eu estou propondo para vocês essa abordagem bastante equilibrada. Não podemos embarcar na onda, Tainara, Gustavo, Thaís, de que qualquer ação policial é violenta. Não. A polícia tem um dever institucional de patrulhar, de fiscalizar, de fazer abordagens, porque isso representa uma segurança pública, uma segurança para nós. Não vamos, em momento algum, porque a gente cairia no mesmo erro, demonizar ou ser preconceituosos com a atividade policial, de maneira nenhuma. A esmagadora maioria dos policiais, repito, tem intimidade com o tema, é muito dedicada, se esforça para fazer um bom trabalho, etc. Não vamos pegar também a exceção e virar a regra. Mas o outro ponto também nós temos que ter atenção, que são os excessos, que são os abusos. E aí como é que se resolve isso?
atuando nas duas pontas. Primeiro, um melhor treinamento policial, para que eles possam entender em que situações eles vão ter a possibilidade de fazer isso, levando para as formações policiais temas como o racismo estrutural, o racismo, o preconceito de gênero, o preconceito por orientação sexual. Isso tudo precisa ser tratado nas formações policiais. E o outro extremo, que é a punição dos eventuais excessos. Ou seja, aquele teu amigo, Larissa, repito, não estava ali realizando nenhuma ação minimamente que houvesse suspeitas. Não havia reporte de que teria sido roubado ou furtado um cachorro, ele não estava, ele quando viu a viatura, ele não desviou do caminho. Então, assim, não há aí uma justificativa que possa minimamente enquadrar nas fundadas suspeitas. Então, a gente tem que ter muito cuidado para analisar esse tema de uma forma muito equilibrada. Onde é que eu quero chegar? Tenho, de um lado, a necessidade de ter a diligência. Repito, a busca e apreensão pessoal, ela deve existir, ela é útil para não apenas a investigação e a atuação desse lado, mas ela precisa ter algum tipo de controle. E como é que eu faço isso? Melhorando a formação daqueles que vão realizar esse tipo de diligência e dentro do cenário a gente vai ter essa história. Eu vou contar uma historinha para vocês, Larissa, e para os demais, que ilustra bem o que eu estou querendo dizer. E nesse caso, é um caso clássico, Gustavo, que deu ruim. A coisa não deu boa, não. Meu pai conta muito essa história, eu acho muito, muito engraçada, que aconteceu com ele. Ele foi professor de uma escola no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, e por força dessa escola, ele estava fazendo uma viagem de estudos e de instrução, Bianca, no interior de São Paulo. Então, eles estavam indo visitar algumas empresas de engenharia, e estava ele no ônibus como professor, um engenheiro da empresa que eles iriam visitar, e os alunos naquele ônibus, indo para a empresa. Um policial da Polícia Militar de São Paulo, motociclista, parou o ônibus. Na verdade, é um comboio com 3 ônibus, parou o comboio todo, mandou parar. O motorista parou no acostamento, o ônibus. E aí, Paulo, ele teve a ideia excelente, né, de dar um chute na porta. Abre essa porcaria. E aí o motorista abriu a porcaria da porta. E ele foi subindo no ônibus. O que ele não contava era com o público que ele encontraria no ônibus. Né? O meu pai é coronel do Exército e os alunos que ele estava levando eram todos majores e tenentes coronéis do Exército. Meu pai foi instrutor muitos anos da Escola de Estado-Maior do Exército, equivale mais ou menos, mal comparando, ao doutorado nosso, até que hoje eu estudo nessa escola, estou fazendo esse ano um pós-doutorado nessa escola. E aí o policial, Larissa, ficou sem reação, porque entrou no ônibus com toda arrogância e violência e se deparou com 40 militares do Exército, devidamente uniformizados, de patente alta. Então, é o tipo de dia que não deu bom para ele, né? Ele vai com esse espírito aí que você bem relatou e não deu bom. Então, a gente tem que ter cuidado também. Aí, meu pai conta que ele só disse assim, olhou para o motorista e disse, a viagem está boa? Aí o motorista disse, está boa. Aí, mola, foi-se embora. Não tinha que fazer o quê? Né? Fazer um baculejo ali em 40 caras do Exército, não ia rolar, né? Não ia dar bom para ele. Então a gente tem que entender, e é por isso que eu cuido desse tema com muito cuidado, com muita parcimônia, para nós também não demonizarmos a coisa. Ou seja, entender que o que aconteceu com o seu amigo, Larissa, é absurdo, é exceção, e como tal precisa ser tratado. E como é que eu resolvo isso? Atingindo as duas pontas. Treinando e tratando de treinar melhor as forças policiais, e aí trazendo todas essas questões. A gente não consegue superar determinadas questões se nós não falarmos sobre ela. A gente não vai conseguir resolver o racismo, né, desigualdade de gênero, preconceito sobre orientação sexual, sem a gente enfrentar isso de frente mesmo, né, tratando desse tema. E aqui só um momento, vocês são jovens e vocês precisam ter isso muito em mente. Eu não consigo compreender como é que do nada se pode odiar tanto outras pessoas que eu sequer conheço.
né? Eu não consigo entender, Rômulo, não entra na minha cabeça e jamais vai entrar, porque que aquela pessoa ter uma cor diferente, ter uma orientação sexual diferente, ter uma religião diferente da minha, ou mesmo pensar diferente, porque que uma dessas coisas a transforma automaticamente minha inimiga. Eu não entendo isso, não consigo processar isso. Isso tem muito a ver com o que nós estamos falando, porque muitas vezes a deficiência na formação desse policial, eu não estou dizendo que ele é inocente por isso, mas ele muitas vezes não recebe um ferramental de formação adequado até para que ele faça essa reflexão. Porque a gente não é meu inimigo, ele não está ali como um inimigo meu. E a gente tem visto, né, infelizmente, nos últimos tempos, uma radicalização de determinados discursos. Eu ouvi uma frase uma vez que eu acho muito bacana: se a tua religião te ensina a odiar alguém, troca de religião, religião não rola. Né? E assim vale para tudo. Então, esse tipo de discussão que eu estou tendo com vocês aqui, adulta, madura, técnica, é o que a sociedade precisa ter e também as forças policiais precisam ter, né? Assim como outros setores. A gente viu, né, aquele episódio terrível, bárbaro, inominável, daquele rapaz que foi morto no Carrefour, em Porto Alegre, também, né, uma violência completamente desnecessária e desarrazoada em relação a isso. A gente tem que ter muito cuidado dentro desse contexto. Então, para encerrarmos, a busca e a apreensão, ela, por dispensar a autorização judicial prévia, ela vai ter essa característica. Há um outro lado da moeda, que é a busca e a apreensão domiciliar. Essa já é diferente. Por quê? Primeiro, quando ele fala aqui em busca e apreensão domiciliar, vai primeiro lembrar que ele não está falando apenas em domicílio, ele está falando em ambiente. Então, Thaís, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, apesar dele falar em busca e apreensão domiciliar, ele está falando também em ambientes. Uma casa é domicílio, tudo bem, mas também entra nesse conceito, Ana, um escritório, uma empresa, uma indústria, um ambiente público, uma repartição pública, um prédio público. Então, entendam domiciliar como aquela busca e apreensão que é feita no ambiente. E aí eu tenho já alguns requisitos específicos. Primeiro, ao contrário da busca e apreensão pessoal, a busca e apreensão domiciliar, ela exige a ordem judicial prévia. A busca e apreensão domiciliar, ela exigirá a autorização prévia. Então, eu tenho que ter uma autorização prévia da atividade, sendo que o juiz vai verificar se, no caso concreto, estão presentes ali os requisitos essenciais, sobretudo, comprovação de materialidade e indício de autoria. Temos que observar aquelas regras constitucionais, né? Quais são as regras constitucionais? Vou observar aqui aquelas vedações constitucionais. Veja que a Constituição Federal diz o seguinte: o domicílio é inviolável, salvo, né, Aninha, em flagrante delito, para atuação em casos de emergência, né? Por exemplo, Marcelo, alguém que esteja ali passando mal, que esteja ali de alguma maneira não bem, eu posso arrebentar a porta para socorrê-la. E a terceira exceção que a Constituição define. Então, o domicílio é inviolável, mas no caso de flagrante delito, no caso de ordem, no caso de emergência, e para cumprir ordem judicial durante o dia. Então, a busca e apreensão domiciliar, ela é feita, né, ela é autorizada pelo juiz, preenchidos os requisitos legais do artigo 240 e seguintes, e vai precisar ser cumprida durante o dia. Tenho que fazer o cumprimento durante o dia. Rafael, é possível fazer o cumprimento da busca e apreensão? Júlia, isso cai muito em prova de concurso.
É possível, Leandra, fazer o cumprimento da busca e apreensão domiciliar à noite? Desde que, Rômulo, o dono daquela casa, o responsável por aquela casa, assim permita. Então, entenda o seguinte: não é proibido, não é vedado que durante a noite eu faça a diligência ou cumpra a diligência de busca e apreensão, desde que haja a permissão do dono daquela determinada casa. A diferença é que durante o dia, e aqui dia significa de 6 às 18, então dia, entenda dia como de 6 da manhã às 18 horas, eu não preciso da permissão de ninguém daquela casa. Na hora que eu chego ali com a ordem judicial, se a pessoa não deixar, é pé na porta e entra. Não é à toa que a polícia, ordinariamente, Ailson, quando vai cumprir essas diligências, chega ali já às 6 da manhã, exatamente para não depender mais dessa determinada permissão. Pois não, Guilherme? Professor, o dono da residência, o suspeito, não precisa estar na residência, né, na hora da busca e apreensão? Durante o dia, não. Durante o dia, não. Aí é chegar, pé na porta e entra. Não tem isso, não. Durante a noite, ele, digamos, precisaria, porque ele precisaria anuir, autorizar, né? Mas durante o dia, não. Tá certo? Haverá algumas regrinhas, eu já te ouço, Leandro, mas só para arrematar aqui a dúvida do Guilherme, existem algumas regras específicas, Guilherme, em situações especiais. Deixa eu te dar um exemplo. O Estatuto da OAB diz que quando a busca e a apreensão é em escritório de advogado, precisa ser acompanhada por um representante da OAB, tá certo? Então, quando a polícia vai realizar aquela diligência, cumprindo a permissão e a autorização judicial de fazer a busca e apreensão, por exemplo, num escritório de advocacia, ela normalmente comunica ao OAB, claro que sem revelar qual seria, digamos, o alvo daquela diligência, mas ela diz, olha, eu vou precisar que um representante da ordem nos acompanhe. E aquele representante acompanhará para, repito, nos termos do Estatuto da OAB, garantir ali a legalidade e a fiscalização externa daquele tipo de diligência. Então, em alguns casos, eu tenho características especiais, mas em condições normais, não. Ele não precisa estar presente ou acompanhar aquela determinada diligência. Tá? É comum, Guilherme, em algumas situações, por cautela dos policiais, por exemplo, é mais ou menos recorrente, quando eles chegam a um determinado apartamento no edifício, eles pedirem para que o síndico, que seria uma espécie de autoridade do edifício, os acompanhe. Mas, repito, isso não é uma obrigatoriedade legal, nem uma exigência jurisprudencial. Isso é muito mais uma ação de cautela dos policiais para que eles tenham ali, aí eu volto um pouquinho àquela dúvida da Larissa, em outro contexto, uma testemunha que possa, eventualmente, testemunhar pela legalidade, pela validade da diligência. Leandro, pode perguntar, querido. Professor, e esse aceite, ele é simplesmente oral ou precisa de alguma gravação, alguma coisa? Não, aí a tua pergunta, Leandro, é muito legal porque ela vai exatamente no gancho que eu acabei de falar. Ela é oral, ele é oral, ou seja, não existe nenhuma formalidade excepcional que eu precise ter. Agora, como é algo que vai entrar numa exceção específica da Constituição, para o policial, e aí eu falo sobre a perspectiva daquele que está realizando a diligência, é interessante que ele tenha ali algum tipo de meio de prova para que depois ele possa dizer, olha, eu fui autorizado a ingressar naquele determinado local. Não há uma exigência formal, eu não posso dizer, existe um formulário específico, mas é prudente por parte daquele que está realizando a diligência que ele tenha condições ali de minimamente garantir a prova. Até porque, se isso for contestado depois, Leandra, vai ter uma série de consequências, por exemplo, para a realização e a validação daquela determinada prova. Tá? Imagina se eu tiver dúvidas sobre se houve ou não houve essa permissão, essa autorização. Essa dúvida vai redundar potencialmente na legalidade daquela prova, na declaração de licitude daquela determinada prova. Tá? Tiago, pode perguntar. Professor, caso os policiais realizem a invasão na propriedade
sem o consentimento. E na invasão, eles encontram lá dentro objeto ilícito, droga, arma. Mesmo assim, é ilícita a ação dos policiais? Não. Nesse caso, se eles fazem aquela diligência, né, e se deparam com uma situação de flagrância, por exemplo, Tiago, eles entram naquele local e ali há uma grande quantidade de drogas, o que caracterizaria ali a flagrância do crime de tráfico de entorpecentes. Aí a diligência vai ser validada, porque entraria naquelas 3 hipóteses da Constituição. Relembre sempre isso. O domicílio é inviolável, salvo em flagrante delito, para prevenir de risco imediato e por ordem judicial. Nesse caso, eles estariam aí em flagrante delito. Então, haveria ali, porque o tráfico de entorpecentes, uma das formas de eu realizá-lo, de eu praticá-lo, é através do ter em depósito. Então, se eu tenho ali em depósito, dificilmente eu não teria ali uma figura efetiva de uma situação de flagrância. Tá bom? A última coisinha que eu queria ver com vocês sobre busca e apreensão é uma discussão que existe hoje na doutrina e na jurisprudência, para a qual não existe ainda uma solução única, não existe um entendimento pacífico, Guilherme. Há muitas discussões, repito, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a respeito da potencial possibilidade de realização da chamada busca e apreensão coletiva. Então, nós vamos ter entendimentos muito divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre se é possível você autorizar, Bianca, uma busca e apreensão numa comunidade inteira, numa rua inteira, numa favela inteira. Por quê? A regra é que quando o juiz autoriza a busca e apreensão, ela deve ser autorizada no endereço certo. Então, eu estou autorizando a busca e apreensão na casa X da rua tal. Exatamente porque eu preciso ali ter os elementos mínimos de fundada suspeita. Quando eu não faço isso, a gente cai numa indeterminação para a qual a doutrina e a jurisprudência ainda não encontraram um entendimento pacífico. Alguns dizem o seguinte: olha, quando eu vou fazer uma operação, por exemplo, numa favela, numa comunidade, eu não tenho ali de forma precisa, às vezes até mesmo o endereço ali daquela rua, não é uma rua identificada, com endereço, com número, então isso autorizaria que eu tivesse uma diligência um pouco mais plural. Alguns dizem que isso não é possível, que geraria uma insegurança muito grande. Repito, há argumento e há precedentes para todos os lados. Há precedentes que negam essa busca e apreensão coletiva, há outras ordens judiciais que as autorizam, e há ainda, eu exemplifico aqui com uma situação concreta que aconteceu no Rio de Janeiro há uns anos atrás, uma determinada operação policial que foi feita pela polícia no Complexo da Maré, que é um complexo próximo ali do aeroporto do Rio de Janeiro, do aeroporto internacional do Rio de Janeiro, do aeroporto do Galeão, em que, nesse caso em particular, a juíza autorizou a busca e apreensão coletiva, ou seja, a busca e apreensão em toda aquela comunidade, mas ela determinou, Rômulo, que nas casas somente poderiam entrar oficiais da Polícia Militar e delegados de Polícia Civil, ou seja, praças, né, sargentos, cabos e soldados e agentes de Polícia Civil não poderiam ingressar naquelas casas. Foi uma fórmula que ela encontrou de autorizar, mas de dizer, olha, para a diligência devem ser realizadas as diligências por policiais, quer militares, quer civis, mais graduados. Ela entendeu que eles seriam melhor preparados, teriam uma responsabilidade maior no ato. É um exemplo bastante didático de que não existe ainda um consenso sobre se seria possível ou não a gente realizar esse tipo de diligência. Tá? Pessoal, para nós finalizarmos, eu queria só mencionar rapidinho outras 2 provas, né, que é o reconhecimento de pessoas e coisas, o reconhecimento de pessoas e coisas, veja, previsto aí no artigo 226, aqui é uma prova que tem sido muito discutida na prática, exatamente por uma má conduta policial. É muito comum hoje que a gente tenha
e isso foi objeto de algumas reportagens nos últimos meses, inclusive com casos de revisão criminal que absolveram condenados, em que a única prova realizada ali foi um reconhecimento feito por uma fotografia, muitas vezes uma fotografia tomada ali do celular, uma fotografia imprecisa. Por isso que eu faço questão de comentar com vocês essa prova, para que a gente perceba o seguinte: o reconhecimento de pessoas e coisas é uma prova disciplinada pelo Código de Processo Penal, mas eu tenho, né, que seguir alguns requisitos, ou seja, eu tenho que fazê-la presencialmente, eu tenho que contrapor aquela pessoa com outras pessoas parecidas, não é simplesmente como acontece em algumas vezes na atividade policial, foi esse aqui, não foi? Eu mostro ali uma foto no celular e daí está feito o reconhecimento. Aqui, mais uma vez, eu volto a falar a mesma coisa que eu falava agora há pouco na busca e apreensão. Temos que ter equilíbrio para tratar com esse tema. Não podemos nem demonizar, né, a atividade policial, porque a maioria dela é feita de uma forma bem feita por policiais que querem agir da melhor maneira possível, e também nem podemos desconsiderar a prova em si. Então, hoje, o próprio CNJ já tem tomado medidas de resoluções, de orientações, para que esse reconhecimento de pessoas e coisas seja feita da forma correta. Repito, com equilíbrio, presencialmente, porque uma coisa, né, Sara, é eu ver uma foto, outra coisa é eu estar diante da pessoa ali para fazer aquele determinado reconhecimento. Então, é uma prova válida, mas é uma prova que, da forma que ela tem sido feita em alguns casos, tem sido objeto de grande contestação. E, para finalizar, a prova de acariação, prevista aí no artigo 229. A acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Tá? Então, a gente vai ter, efetivamente, dentro daquela determinada perspectiva, para que a gente tenha a ideia de que eu terei aqui a possibilidade de acariar. A acariação é o confronto direto entre duas pessoas, duas ou mais pessoas. Podem ser testemunhas, podem ser acusados. Sabe aquela ideia, Leandra, que a gente tem de que é difícil você mentir olhando no olho da pessoa? É para isso que serve a acariação. A acariação ela vai servir exatamente para isso, para que eu tenha uma maior dificuldade, digamos assim, de mentir, já que eu estou ali olhando diretamente para aquela pessoa, estou olhando diretamente para aquela determinada situação. É isso que a gente vai ter dentro desse contexto. Então, aqui, a ideia da acariação é que eu crie ali um confronto direto entre aquelas versões apresentadas no processo, quer seja por testemunhas, quer seja por investigados, por acusados, para que eu possa extrair algum tipo de verdade em relação a isso. Uma testemunha disse algo, a outra testemunha disse algo completamente divergente, eu as reúno no mesmo evento, no mesmo local, para que eu possa confrontar essas versões. Olha, você disse isso aqui, você disse aquilo lá, e aí? Vocês mantêm isso? Vocês sustentam? Não, eu me enganei, não, olha... Então, esse confronto direto acaba sendo muito útil dentro dessa perspectiva. Tá bom? Dúvidas? Queridos, eu não vou fazer chamada hoje, na quinta-feira eu faço. E aí, na quinta-feira, eu tinha pensado em começar o tema hoje, mas já estamos aqui praticamente concluindo a aula, vamos deixar para quinta-feira. Na quinta-feira, nós vamos começar a nossa terceira unidade, que é o estudo dos procedimentos criminais, que vai nos acompanhar aí por algumas semanas. Tá certo? A gente está encerrando aqui o estudo das provas, o processo penal, e a partir de quinta-feira nós começamos a terceira unidade, que é o estudo dos ritos e dos procedimentos. Júlia, agora de manhã mesmo já estará disponível o link lá no AVA, tá certo? É só o tempo aqui de subir o meu canal do YouTube e eu já disponibilizo o link para vocês lá, tá bom? Então hoje não tem chamada, fiquem bem, a gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira para uma nova unidade. Um beijo grande e até quinta a todos.